Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa. E em nossa aula de hoje veremos predicado, verbo, nominal. O predicado, verbo, nominal é um tipo de predicado que apresenta dois núcleos, sendo que um deles é um verbo e o outro um nome, substantivo ou adjetivo. Desta forma, ele envolve os outros dois tipos de predicado. Predicado nominal, onde o núcleo é um nome, e o predicado verbal, onde o núcleo é um verbo. Ao mesmo tempo que esse tipo de predicado indica a ação do sujeito, ele informa sua qualidade ou estado. Desta maneira, há sempre a presença do predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. O primeiro complementa o sujeito atribuindo-lhe uma qualidade, já o segundo complementa o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes uma características. Em resumo, o núcleo do predicado verbo nominal é expresso da seguinte maneira: verbo transitivo ou intransitivo, mais predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Lembre-se que ao lado do sujeito, o predicado é um termo essencial da oração. Ele declara as ações do sujeito da frase, sempre concordando em número e pessoa. Exemplos. Confira abaixo frases com predicado verbo nominal. Dolores chegou cansada. Sujeito, Dolores. Predicado verbo nominal, chegou cansada. Núcleo do predicado, chegou cansada. Fernando chegou ofegante à aula. Sujeito, Fernando. Predicado verbo nominal, chegou ofegante à aula. Núcleo do predicado, chegou ofegante. Os alunos saíram do teatro encantados. Sujeito, os alunos. Predicado verbo nominal, saíram do teatro encantados. Núcleo do predicado, saíram encantados. Bem, para identificar um predicado, verbo nominal, vale observar que o verbo de ação está expresso na frase. No entanto, o verbo que indica estado ou qualidade permanece oculto. Vejamos o primeiro exemplo. Dolores chegou cansada. Chegou, verbo de ação. Estava cansada, verbo de estado. Veja que o sentido da frase é o mesmo. Dolores chegou e estava cansada. Leia um comentário sobre uma tela do pintor francês Georges Pierre Seurat, 1859-1891. Quando Georges Seurat mostrou ao mundo a sua obra, Um Domingo na La Grande Rate, provocou escândalo no meio artístico. A técnica pontilhista de Seurat consistia em aplicar a cor à tela em pequenos pontos de cor pura, formando um mosaico que, visto de longe, criava um efeito mais luminoso e vívido do que as paletas matizadas dos impressionistas. Num primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da mostra, Serge Lemoine. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, disse. Outras a consideraram extraordinária.
O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Jocelyn Jecker, Folha de São Paulo, 19 de março de 2005. Folha Ilustrada, Artes Plásticas. Observem a imagem a qual o texto se referia. Veja agora a tela de Seurat, que foi exposta ao público pela primeira vez em 1886 e hoje é uma das pinturas mais importantes do mundo. De acordo com o texto, o que explica o escândalo provocado pela obra de Seurat, o tema polêmico, a inovação no modo de pintar, a distorção das figuras humanas ou o uso de cores que não imitam a realidade. É a forma inovadora de pintar. E o fato de ter causado reações negativas não fez com que a técnica pontilícia fosse abandonada. Ao invés disso, ela foi imitada por artistas de outros países. Bem, os termos usados para descrever a tela foram escandalosa, totalmente incompreensível, bizarra, extraordinária. Bem, esses termos estão associados à palavra tela e se classificam sintaticamente como objeto direto de acharam e consideraram, respectivamente. O produtor do texto comenta as reações do público diante da tela de Seurat, a qual surpreendeu a todos. Uma parte dos espectadores rejeitou as inovações, enquanto a outra as recebeu com entusiasmo. Para descrever essas diferentes reações, foram empregados termos caracterizadores. De um lado, escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. De outro, extraordinária. E, para indicar que eram opiniões, foram usadas as formas verbais acharam e consideraram. As características, portanto, foram atribuídas ao objeto por meio da ação verbal. Observe a diferença entre os enunciados. As pessoas observavam a tela antiga. As pessoas acharam a tela escandalosa. O termo antiga é uma característica da palavra tela e independente da ação verbal. O fato de as pessoas, sujeito, observarem a tela não altera a condição de antiga que ela possui. A palavra antiga é, nesse caso, um adjunto adnominal. Já a atribuição do termo escandaloso à palavra tela depende da ação do sujeito. A tela, termo que funciona como objeto direto, é escandalosa, segundo a impressão das pessoas. A palavra escandalosa é, então, um predicativo do objeto. E o predicado que se forma é chamado de predicado verbo nominal. Porque tem dois núcleos. O verbo, verbo, que acharam, e o nome, o adjetivo escandalosa. Acompanhe a análise do que acabamos de dizer. As pessoas acharam a tela escandalosa. As pessoas, sujeito. Verbo transitivo direto, acharam, núcleo do predicado. A tela, objeto direto. Escandalosa, predicativo do objeto, núcleo do predicado. O predicado verbo nominal pode ser formado também por um verbo de ação, seguido por um predicativo do sujeito. São enunciados em que a característica do sujeito está relacionada a uma ação praticada. Acompanhe. As crianças voltaram exaustas. As crianças, sujeito, voltaram. Verbo intransitivo, núcleo do predicado. Exaustas.
predicativo do sujeito, núcleo do predicado. Exaustas é uma característica do sujeito associada à ação verbal, à ação de voltar. O predicado, portanto, tem dois núcleos, o verbo e o predicativo do sujeito. Trata-se de um predicado verbo nominal. Bem, o predicado verbo nominal é formado por dois núcleos, um verbo de ação e um predicativo. O predicativo do sujeito expressa uma característica do sujeito durante a ação verbal. O predicativo do objeto indica uma característica do objeto, atribuída a ele por meio da ação verbal. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a nossa plataforma smedgv.com/aluno, que lá vocês encontram atividades relacionadas ao tema de hoje. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SMED-GV. Até a próxima aula. Tchau!